Olá para você que acompanha o WebZone Esportes. Está começando o Edu Pergunta dessa semana com um convidado especial. E é o primeiro treinador que o Edu Pergunta faz nesta série. Agradecendo a assessoria, vou conversar com Fael Júnior. Fael, muito obrigado aí por ter aceito o convite e participar do Edu Pergunta. Como o programa se chama Edu Pergunta, eu vou fazer a primeira pergunta. Por que escolheu o Japão, Fael? Obrigado aí pela sua atenção com a gente. Boa noite, Edu. Prazer também participar do programa. Ainda mais sendo o primeiro treinador, né? Sendo o primeiro inaugurando aí as lives com o seu programa. Japão, puxa, já faz tempo, né, cara? Já voltei, já fazem 15 anos que eu voltei do Japão. Fiquei por lá também 15 anos. Foi um início promissor da minha carreira, onde eu fui ainda como atleta, né? Ainda como atleta, peguei futebol amador do Japão ainda. Participei de campeonato até amador do Japão. Eu profissionalmente jogava aqui. Ainda participei como campeonato amador lá. E eu escolhi o Japão justamente porque na época que eu jogava aqui, o futebol não era tão bem remunerado hoje como é hoje, e não em todos os clubes, né? Isso é a minoria, né, que ganha bem. E eu fazia parte dessa minoria aqui no Brasil. E quando pintou a oportunidade para o Japão, não pensei duas vezes. O futebol estava crescendo ainda lá, com muitos estrangeiros, indo muitos estrangeiros. Eu fui, para você ter uma ideia, eu fui na época que o Zico foi também, né? Junto com o Zico, eu fui um ano depois do Zico. Então, eu participei também desse boom que teve futebol japonês com a J-League, né? A Liga Profissional Japonesa. Eu iniciei junto. Terminei minha carreira de jogador, de atleta, e virei logo treinador também. Então, devo muito o meu início de carreira ao Japão. É um país que eu considero muito, e é um país que eu tenho muito respeito. Você citou a respeito do Zico, né? Mas como é que foi a chegada dos brasileiros, principalmente, num país que não se via futebol, né? O Zico vai no final da década de 80, começo de 90, é isso? Não, no começo de 90, né? Com- Ele foi em 90 e eu fui em 91. Você tem ideia? Se eu não me engano, foi isso. 89 e 90 ele foi. Ele ainda jogava, né, como atleta ainda. Sim. Cheguei a conhecer ele lá também, conheci ele, o irmão dele. Ele quando era treinador da seleção japonesa, fizemos até alguns amistosos com a seleção japonesa. Iria participar da Copa do Mundo da França, se eu não me engano, em 98, né? Essa Copa. Ele era o treinador. Então, tive o prazer de também encontrá-la aqui no Brasil depois, em São Paulo, também no Rio de Janeiro. Então, foi um. O começo foi do futebol japonês, realmente. O japonês, o país, importava muitos brasileiros. Não era tanto estrangeiro, não era tanto europeu, sul-americano, era mais brasileiro. Atletas e treinadores. Então, hoje, o Japão é o que hoje, devido aos treinadores que foram para lá, e os negros, né? Picador de Cavalo, né? Que faleceu, o próprio Hermes Leão, Levi Coupe, e outros mais que a gente vai lembrando aí no decorrer da live, alguns nomes que ainda. Nelson Batista, que está até hoje lá, né? Inclusive, está até hoje, e foi nessa época também. Então, os brasileiros foram os pioneiros que ajudaram o futebol japonês a crescer, tanto atleta como treinadores. E depois de um tempo, o Japão começou a exportar seus atletas, né? E até treinadores também, para os países asiáticos, e jogadores principalmente para a Europa. Como é que você vê a preparação que quando você teve lá como atleta, mesmo que no começo ainda era amador, e Uhum. depois entrando como treinador, assim? O que o Japão pôde ensinar e o que vocês puderam passar para os japoneses? Cara, eu, como cheguei lá como atleta ainda, um atleta assim, semi-amador, né? Eu era profissional no Brasil, semi-amador, eu trabalhava. No começo do atleta, eu trabalhava e treinava à noite. E jogava no final de semana. Eu encarei o projeto, e a maioria dos clubes era assim, os atletas semi-profissionais eram assim. Trabalhava durante o dia e treinava à noite. Depois mudou tudo, né? Depois do tempo, praticamente virou tudo totalmente profissional. E eu, como brasileiro, eu, como atleta, eu quis aprender muito mais. A cultura, tanto é que eu convivia muito mais com o japonês do que com o próprio brasileiro, apesar de ter muitos amigos brasileiros lá, mas eu convivi muito com o japonês. Aprendi a língua, né? Não falava fluentemente não o japonês, mas interagia bem, me comunicava bem.
E nesse meio também conheci outros treinadores também, né? Depois que eu parei, conheci outros treinadores europeus, treinadores holandeses, treinadores franceses, jogadores também europeus que foram para o Japão. Então, eu aprendi muito dessa cultura também europeia. Então, eu tenho um pouco um mix aí, né, do futebol brasileiro que nós levamos para lá, justamente também com a organização japonesa e também a tática, né, a estratégia também, né, dos europeus. Então, eu aprendi muito. Foi um estudo, foi um aprendizado muito grande esse período que eu fiquei lá e serviu de grande valia ao meu retorno aqui no Brasil. Tem um fato curioso, eu estou vendo aqui seu release. Você também foi contratado pelo próprio governo japonês, é isso, Rafael? Como é que foi essa experiência? Justamente. Foi ótimo. Na realidade, eu trabalhava numa universidade, eu prestava serviço para a universidade, depois trabalhei também para o governo, né, para dar aulas em escolas, né, japonesas, né, dava aulas em escolas japonesas. Tanto é que esse trabalho foi considerado como um trabalho em prol do país, e eu, como estrangeiro, consegui o visto permanente, inclusive no Japão, justamente pelo trabalho que eu prestava ao país, né, a essas, a ajudar, né, a melhorar o futebol, a melhorar também a pessoa. Eu era um professor, na realidade, um professor japonês brasileiro. Brasileiro, que a gente chama de gaidin, né, sem descendência japonesa nenhuma, né? Eu era registrado até como professor, né, da própria universidade, saí até no livro da escola, né, na minha foto, junto com os japoneses. Então, isso foi levado em consideração na hora que eu fui no consulado japonês, né, na imigração japonesa, para tirar o meu visto permanente. E hoje eu perdi porque eu não retornei mais, né? Eu tive que retornar de 2 em 2 anos para o Japão. E quando eu voltei para cá, minha carreira tomou um rumo que não deu para voltar. Cheguei a voltar 2 vezes para renovar o visto, mas depois não voltei mais. E esse visto eu perdi depois de muito tempo no Japão, de sacrifício que eu consegui. Eu perdi, mas justamente perdi porque eu não voltei. Não teria ele até hoje. Um fato que aconteceu, a gente estava falando em off aqui, mas na verdade eu sou mineiro, eu moro em Brasília, mas eu sou mineiro. Eu nasci em Poço Fundo, mas fui criado em Pouso Alegre, não sei se você ouviu falar. E uma Eu pessoa. estava trabalhando do lado lá. Ah, é? Estava do lado. Estava em Ah, Poços de Caldas. ah, Poços de pode Caldas. Caldense ou não? Estava na Caldense, isso. Ah, então daqui a pouco a gente vai falar um pouco da Caldense, é que eu fiquei com um pouco, assim, não ovador no coração, mas depois você vai falar um pouco do seu trabalho na Caldense. Mas teve Fala. uma pessoa que, não sei se você conheceu, o Zé Carlos Nascimento, o Espoleta. Meu amigo, meu Então, irmão. quando eu era repórter. O filho dele foi meu jogador, inclusive. Quando eu era repórter lá em Pouso Alegre na TV Libertas, a gente sempre fazia entrevista com ele e tal. E ele deu uma entrevista para a gente aqui na Webzone, conversava muito com a gente, ele morou muito tempo no Japão, e ele falou de histórias assim interessantes. E aconteceu algum fato interessante contigo, Rafael? Lá Não, no Japão, no começo? Nós fomos adversários, inclusive, né? Nós Ah, fomos sim. adversários, ele trabalhava na universidade, escola, né? Uhum. Em Kagoshima, no estado de Kagoshima, e eu trabalhava um pouco mais perto de Tóquio, né? Ah, Nós sim. nos encontramos algumas vezes no Japão, fizemos uma amizade muito grande, eu com a família dele, a minha família com a família dele, conversamos até hoje, inclusive, né? E quando ele me liga, eu ligo para ele, ele tenta falar em japonês, inclusive. Muito interessante. Mas fato curioso no Japão, cara, fato curioso, a chegada no Japão já é um fato curioso. Você chega no Japão, num país onde você não fala a língua, você não consegue se comunicar. E o mais curioso é que eu passei quase que 3 anos, né, falando, se eu fosse surdo-mudo, né, eu tinha que aprender ou então a mímica, né? Fiquei É. na mímica, muito tempo na mímica, para perguntar alguma coisa. Nesse sentido, eu era muito determinado, né? As pessoas queriam me assustar, alguns brasileiros, por eu não falar o Nihongo ou o japonês, né? Ah, se você for para Tóquio, você não vai conseguir ir para lugar nenhum, porque você não comunica, você vai falar japonês. E eu ia assim mesmo, ia na mímica, o japonês via que isso eu fui muito privilegiado nesse sentido, e eles foram muito atenciosos comigo lá, em lugares que eu não saberia, não conseguia falar, eles, tinha japonês que se disponibilizava a me levar até tal lugar, tentavam falar inglês também comigo, espanhol. Então, o mais curioso é a minha chegada no Japão, esses primeiros 3 anos no Japão,
até eu aprender um pouco da língua foi difícil justamente porque eu trabalhei muito a mímica, a linguagem corporal. Muitas vezes a gente tem que ensinar alguma coisa para querer alguma coisa, né? Isso foi dificultoso porque eu vivia muito com os japoneses. Isso foi o fato mais curioso, foi a dificuldade com a língua. Você passou por vários clubes lá no Japão. Como é que era, assim, você falou que era ainda semiprofissional, né, como foi citado no começo da nossa entrevista, mas, assim, a estrutura era diferenciada com relação ao que acontecia no Brasil, Rafael? Ou também estava No começo, não. caminhando? Não, Oi? no começo, não. No Não? começo, na minha chegada lá, era campo de terra. Treinava em Não. campo de terra, times profissionais, times semiprofissionais, em campo de terra, em campos. Os jogos eram realizados em parques abertos, muitas vezes com arquibancada de um lado só. A torcida ficava até nos morros, assim, de grama, sentado, que é muito, eles respeitam muito, né? Então, no começo era assim, era uma noite, então tinha um time mais estruturado, tinha um clube mais estruturado. Uhum. O próprio time do Zico, lá, na época chamava time Tomo, que hoje é Kashima Antlers, tinha uma Uhum. estrutura melhor, tinha uma estrutura melhor. Mas muitos da clubes da segunda divisão, principalmente, eram clubes praticamente semi-amadores, né? Profissionais que não trabalhavam, então a campo de terra muitas vezes. Hoje não, hoje a estrutura, o time da terceira divisão, da quarta divisão do Japão, tem CT, tem uma estrutura invejável. Houve um investimento. E quando eu cheguei lá em 91, eles já estavam pensando na Copa do Mundo que eles iam realizar no Japão em 2002. Bem antes disso, já estavam planejando a Copa do Mundo, com a construção de estádios, de CTs, né? A própria seleção japonesa deu um crescimento, eles importavam mais estrangeiros até a realização da Copa do Mundo lá. A Copa do Mundo realmente foi o horizonte para eles, né? Foi o que deu um norte. Realizou a Copa do Mundo, fizeram até uma boa campanha na Copa, aí abriu os horizontes para jogadores japoneses também ir para a Europa. Não foi realmente o futebol japonês hoje, em termos de estrutura, ele não deixa de desejar para países europeus, para sul-americanos e nada. Eles são muito bem estruturados. Durante a Copa, você estava ainda no Japão? Copa de 2002? Estava lá, sim. Como é que foi pro brasileiro, de uma maneira geral? Cara, o país é muito cômodo, né? É muito fácil as coisas lá para você se locomover. Pra você ter uma ideia, eu fui ver 2 jogos na Coreia. Eu morava no Japão e fui ver jogo na Coreia. Então, a facilidade que nós tínhamos, né? E o jogo do Brasil, inclusive, né? Eu assisti lá Brasil e Costa Rica, né? Naquele 5-2, que foi na Coreia. E assisti mais um jogo também do Brasil. Não, desculpa, assisti o jogo da Tunísia. Da Tunísia também. E uma outra seleção. E a locomoção era muito fácil. Só que, como era um período de férias meu, da época, né? Eu assisti o começo da Copa do Mundo até o Brasil se classificar e a final em Yokohama, eu vi o Brasil. A final eu assisti aqui no Brasil, junto com a minha família, e depois eu retornei para lá novamente para trabalhar. Mas a Copa do Mundo lá foi, cara, sem problema nenhum, sem violência, foi locomoção fácil, não tinha problema para chegar no estádio, entrada é fácil. Foi um exemplo. Foi um exemplo. Então, foi uma experiência muito boa, a primeira Copa do Mundo que eu assisti, né? Em loco. E como é que foi a sua volta para o futebol brasileiro, assim? Tem aquele choque de realidade, porque você está numa cultura totalmente diferente, né? Sim, eu voltei para o Brasil em 2005, né? Final de 2005. Vim para passar férias. Vim para passar férias, né? Um tempo, não tinha renovado meu contrato ainda com a equipe que estava lá, que era o Albirex Liga, né? Já era o time profissional, já era o time da J-League lá, né? Da Liga Principal. Mas chegando ao Brasil, minhas filhas eram pequenas, ainda não queriam mais retornar, queriam ser alfabetizadas aqui com a mãe delas, né? Na época, minha esposa, nós estávamos nos separando, inclusive. E eu não quis ficar longe, né? Eu não quis ficar longe. Foi quando resolvi dar um tempo de Japão, arrumei uma equipe aqui no Brasil para trabalhar, uma equipe de base para começar a minha carreira, base, e ali deu início à minha carreira aqui no Brasil, que eu não esperava. Eu esperava que eu fosse voltar um ano seguinte lá para o Japão, né? Eu esperava voltar. Mas aí foi fluindo as coisas, foram acontecendo as coisas, né? E os clubes foram surgindo,
Meu primeiro clube profissional foi o Santo André, e onde eu tive uma campanha excelente, de Campeonato Paulista, de Série B do Brasileiro, enfim, foi uma ascensão que aí eu não parei mais, aí estou no Brasil até hoje. Você passa pelo Santo André, equipe importante aí do ABC Paulista, né? Foi pela sua ficha aqui, 2008, é isso, né? 2007, 2007. 2007, na Série B do Brasileiro. Isso. Quando você passa pelo Santo André, o time tinha sido campeão da Copa do Brasil 3, 4 anos antes. A estrutura, como é que estava para você, Rafael? Então, Eduardo, você falou o choque, né? Na realidade, quando eu cheguei ao Brasil, era um sonho, né? Eu joguei aqui, eu fui trabalhar numa equipe profissional, como treinador já que eu estava. Eu estava com 42 anos, se eu não me engano, 41, 42 anos, quando eu assumi o Santo André. Eu fui para o Santo André para ser um auxiliar técnico do clube, né? Um auxiliar técnico do clube, em 2007, na Série B do Brasileiro. Foi quando o treinador que lá estava saiu, faltavam 5 jogos, né? Para terminar a Série B, e o Santo André era um eventual rebaixado, né? Era o eventual rebaixado da Série C. Como eu era o auxiliar do clube, contratado pelo clube, o presidente não quis mandar mais um treinador, porque viu que já não tinha mais condição de salvar a equipe, porque tinham 5 jogos para realizar, eram 5 jogos para realizar na Série B, dos 5 jogos tem que ganhar 4, com equipes que estavam lutando para subir, Avaí, Criciúma, o Gama na época também, o Gama, e o Ceará, né? E o Marília, que na época também estava na Série B do Brasileiro, também fazia uma boa campanha. Então, eles davam como praticamente certo o rebaixamento do Santo André. E falaram, Rafael, você assume o time, tá? E vamos ver o que vai dar. Só que eu estava com muita vontade, né? A minha garra era muito grande, a minha determinação era muito grande. Resumindo, né, falando bem, nos 5 jogos que eu tinha para fazer, eu ganhei 4. E salvei o time do rebaixamento. O time não caiu. O time tinha 95% de probabilidade de queda para a Série C. E nós livramos do rebaixamento. Ele manteve eu como treinador no ano seguinte, no Campeonato Paulista. Fomos campeões da Série A2 do Paulista. Subimos o time para a Série A1. Permaneci na Série B de 2008 até a 5ª ou 6ª rodada. E fui para o Ituano, que era gerido pela Trafic na época. E a equipe, nesse mesmo ano também, teve o acesso para a Série A do Brasileiro, como vice-campeão. O Corinthians foi campeão da Série B, o Santo André foi vice-campeão, e eu fui para o Ituano, né, um outro projeto que eu encarei também. Esse fato é interessante, né? Porque o Corinthians é a primeira e única vez que ele foi rebaixado, ao contrário do meu time, né? Parece ioiô, que o Vasco não para, né? Mas assim, como é que foi para você, assim, porque aí a Série B começou a ter times, vamos dizer assim, de elite, né? Você tem a queda do Botafogo, Palmeiras, tem a queda do Grêmio, tem a queda do Corinthians. Esses times, vamos dizer assim, pequenos, mas não são pequenos, porque o Santo André tem uma história riquíssima, tanto que foi campeão da Copa do Brasil, você também passou pelo São Caetano, o Ituano aí que teve o acesso ano passado da C para B. Mas para vocês, assim, em termos de como jogador, como treinador, isso é importante ter um time chamado grande para disputar uma segunda divisão, uma Série B? E outra dúvida, como é que você vê a relação da imprensa com esses times, com um time chamado grande? Essa sempre foi minha dúvida, Rafael. Não, a Série B hoje está muito valorizada, né? A Série B Sim. hoje é bem diferente da época que eu joguei a Série B pelo Santo André, joguei a Série B pelo próprio Santo André depois em 2010 também. Então foram 2 ou 3 Série B que eu joguei. Hoje a Série B hoje é totalmente diferente. Hoje você vê a Série B com nível de Série A. Com nível de Série A, inclusive em termos de estruturas também, né? Termos de estrutura dos clubes que hoje participam. A maioria dos clubes que disputam a Série B hoje, um deles 20 clubes da Série B, poucos ali não tem tanta estrutura. A maioria tem uma estrutura de Série A. Você vê a Série B desse ano com o Grêmio, Botafogo, com o Grêmio, Vasco, Sport, Bahia, né? Então, são Cruzeiro. Então, você vê uma Série A com grife, uma Série B com grife de Série A. E com relação à imprensa, para a imprensa é um prato cheio, né, cara? A imprensa é um prato cheio. Você tem audiência nas 2 divisões. Né? Hoje você liga a televisão, você vai ver um Cruzeiro jogar na Série B, vai ver um Grêmio jogar na Série B.
o Vasco jogando a Série B. Eu estava vendo o jogo do Vasco aqui, com 40 mil pessoas no estádio. Então, isso valoriza a Série B e valoriza os clubes também que estão participando. Os atletas também se valorizam, né? Jogando com equipes mais fortes, com equipes, né? Entre aspas, de Série A, né? Então, há uma valorização geral no mercado, dos clubes investindo mais também, os clubes menores não querem ficar atrás, investem mais também, justamente para poder fazer feio, né? Uma competição tão importante e tão competitiva como que é hoje. O projeto que te chamou a atenção da época do Ituano era bem melhor do que o Santo André disputar uma Série A? Então, era um começo de carreira meu, né? Na época estava jogando a Série B, né? Santo André. Houve essa proposta do Ituano, que era gerido na época da Trafic, né? E na época da Trafic era, vamos dizer assim, o carro-chefe, né? Das transmissões dos atletas, né? Era a grife, né? Então, assim, então eu fui contratado por uma empresa, né, para gerir minha carreira, onde eu vislumbrei, né? Uma ida para um clube, onde gerido por uma grande empresa, depois também dar um salto aí para uma equipe de Série A. Nem tudo que você pensa dá certo também, né? Projetos também não é errado também, às vezes, né? Mas eu fui para lá, abri mercado, de lá tive a oportunidade depois de voltar para o Santander novamente, né? Uma Série B de 2010, e tive a possibilidade de também voltar em 2012, só que aí eu estava empregado em outro clube, não quis sair, né? Porque você vai aprendendo, né, Eduardo? Você vai aprendendo durante a carreira, você vai dando o seu preço, você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você vai elaborando mais a sua mente, a sua cabeça, vai querendo mais planejamento também para você e para o clube também. Então, na época, eu pensei muito mais na minha carreira do que numa ascensão ali dentro do clube. E hoje, se eu voltasse atrás hoje, eu queria ficar mais um tempo, né, começando mais alguns anos no clube, para depois, sim, sair mais estruturado. Mas não me arrependo de nada, não.